Olá, seja muito bem-vindo ao InovaCast, o seu canal de notícias de inovação. E hoje a gente tem um entrevistado para lá de especial, Fabrício Saad, ele que é CMO da MZF4, a primeira empresa certificada na ISO 56002, a ISO de inovação. Fabrício, seja muito bem-vindo e muito obrigada por ter aceitado aqui o nosso convite. Obrigado, Marília. É uma honra sempre aí estar falando com você e ainda mais sobre um tema tão bacana, né? E que a gente é tão apaixonado como é a inovação, né? É isso mesmo. Eu digo que não tem profissional infeliz trabalhando com inovação, porque todo mundo que trabalha nessa área é completamente apaixonado pelo que faz. E aí, para começar aqui o nosso bate-papo, eu queria te fazer uma pergunta que não quer calar, né? Eu imagino que essa seja aí uma pergunta bastante recorrente para você. Como é ser a primeira empresa certificada nessa norma no Brasil, a primeira na América Latina e uma das 3 primeiras no Brasil, né? Levar o Brasil para o pódio da inovação mundial. Como é isso para você? Como é que você descreve essa sensação? Sim, eu acho que uma sensação de missão cumprida, uma sensação que a gente aí, você sabe que eu, além aí do Grupo Mazoferro, tenho uma segunda atuação, né, na SPM, enfim, aí como ensinando sobre inovação, né? E aí a sensação da gente colocar na prática aquilo que a gente ensina, né? Então acho que isso é muito gostoso, não tem preço, né? E vou te falar que a gente, óbvio, que fica orgulhoso de falar, putz, somos a primeira empresa certificada da América Latina, né? Como você disse, terceira, né, no mundo a conseguir essa norma na mesma semana de lançamento. E aí o trabalho da Paula, sem dúvida, agregou muito e esse apoio todo. Mas, sei lá, ser o primeiro, ser o segundo, ser o terceiro, acho que foi consequência de né, tudo que a gente aí lutou, que não foi fácil, mas é óbvio que sempre é bom, sempre dá um gostinho, né, a gente dizer isso. É, mas obviamente tem também o peso do pioneirismo, né? Hoje quem aplaude aí não sabe o quão difícil foi ter essa conquista. Então eu queria que você contasse aí quais foram os principais desafios para conquistar essa certificação aí em primeiríssima mão. Sem dúvida, você falou aí alguma coisa, um ponto que você ser inovador sempre, né, tem o peso do pioneirismo, ainda, se a gente estiver falando que a gente está aí falando de ser um pioneiro na gestão do próprio pioneirismo, que é a gestão da inovação, né? E aí, óbvio que a gente sabia que isso tem ah, todo um caminho de incertezas, e ser o primeiro tem, como tudo, todos os projetos, a esse custo, né, ah, entre comilhas, de estar certificando sem conhecer exatamente uma referência, de estar certificando enquanto que estavam ajustando a própria norma, né? E isso, mas eu diria que isso foi muito bom, né? Foi muito bom porque a gente acabou aprendendo com todo o processo de uma forma intensa e trocando, né? E diria que em alguns momentos até ensinando, eu digo quem estava fazendo a própria norma, porque aí sabia que estava em um dos primeiros cases, né? Então, eu diria que muito mais, teve aspectos muito mais positivos do que não, só que quem vai sair agora e que já tem esses cases, essa consolidação e, enfim, a própria Palas, enquanto consultoria, vai ter essa vantagem, né, desse aprendizado, etc., que também não é ruim, né? Também eu diria que é muito, muito bacana. E quem também acho que está aí por certificar e está pensando, etc., de alguma forma também vai acabar
não sei se eu estou fazendo spoiler de alguma outra pergunta, mas vai acabar aí também se sentindo pioneiro, né? Porque quando a gente fala, a gente vai estar muito no início do processo, então ainda dá tempo, eu diria, de estar entre as empresas pioneiras, né? Eu costumo dizer que ainda está tudo no gerúndio, né? Está acontecendo, existe uma curva de aprendizagem, a norma ela é muito nova, né? Então, 1 ano e meio de publicação, do ponto de vista de uma norma como essa, dessa magnitude, é algo realmente ainda muito novo, e ainda teve uma pandemia aí no meio desse caminho, que certamente também causa ali algum atraso em relação ao tema. Mas eu queria que você contasse aqui para a gente também o lado bom de tudo isso, né? Quais foram os benefícios que vocês conseguiram conquistar aí a partir dessa certificação? Perfeito. Eu diria que a Masa Ferro como grupo, né, e a MZF4, uma das empresas do grupo, mais ainda, porque é a empresa que sempre foi naturalmente focada em produtos novos, em segmentos novos, etc., sempre foi inovador. O que eu acho que a norma traz como um benefício adicional para quem já é inovador é organizar, criar métodos, processos, te ajudar a otimizar esse DNA inovador. E a gente sabe que hoje falar em otimização de qualquer coisa, né, em ganhar tempo, em fazer mais com menos, é sempre muito bem-vindo, né? Reduzir riscos aí no processo, ademais assim desse reduzir risco, mas também ao mesmo tempo engajando os nossos colaboradores cada vez mais para fazer parte, ter esses processos definidos do ponto de vista também de gestão, né, de conhecimento, que se você troca um colaborador, aquilo fica ali, né? Então existe esse processo. Eu acho que isso tudo são coisas, fora os ganhos tangíveis, né, que a gente pode falar um pouquinho, mas eu diria que isso tudo são coisas que, para quem trabalha com inovação, e sabemos que hoje em dia não tem outro caminho a não ser a empresa ser inovadora, é melhor inovar com isso do que sem isso, né? Para a empresa que, imagino, né, que para as empresas que não têm esse DNA inovador, etc., a norma ainda deve ter talvez um ganho adicional, que é trazer o tema para a mesa e colaborar nesse aculturamento, né? Ou seja, de um jeito ou de outro, eu diria que merece a pena. Então, vale a pena. Legal. Se você pudesse tirar uma fotografia, né, de quem era a NZF antes e como ela é agora, que aspectos você destacaria? A gente teve aí, né, eu diria o seguinte, Maria, não só a MZF4, mas as empresas como um todo tiveram aí um outro processo de aprendizado, no nosso caso, pós-norma, que foi a própria pandemia, né? E, então, isso não está sendo fácil. Inclusive, essa é uma pergunta que ela acaba aí somando vários fatores, porque a gente está falando aí da norma, né, desses um ano e meio, né, de certificação, no nosso caso, um pouco mais já, mas no meio de todo esse processo, e já por um ano, a gente tem aí, né, enfim, todo esse cenário. E aí eu diria que aí esse desafio, a norma ainda foi mais importante, que é nos ajudar a fazer, de alguma forma, um pouco, essa gestão do caos nesse momento, né? Porque quando você tem processos, quando você tem as coisas, aí não para, né? E a verdade é que hoje você não pode parar, porque a inovação ela vem muitas vezes da diversidade, dos momentos como que a gente está vivenciando. Eu diria que, então, nesse momento é mais importante ainda. E feliz, no nosso caso, que a gente já tinha isso implantado. Quer dizer, conseguimos implantar antes, né?
quer dizer, melhor dos mundos era que não tivesse a pandemia, vírus, nada disso, mas é o que temos. E a norma, acho que qualquer norma, mas aí falando em inovação ainda, que lida com incerteza, que lida com o futuro, que lida com risco, etc., mais importante ainda num momento como esse, né? Então, acho que esse, sem dúvida nenhuma, se a gente falasse de uma fotografia, a gente talvez teria que falar de um filme, né? Porque com a pandemia no meio a gente tem essa questão. E esse filme, acho que vai mostrar uma empresa mais ainda organizada, ao mesmo tempo mais aberta do que sempre foi, e sabendo lidar melhor com contextos adversos como esse aí que a gente está vivenciando, experimentando coisas novas e acho que a gestão da inovação é uma dessas coisas. A gente que trabalha com inovação sabe disso, né? Criar metodologias em cima do novo não é fácil, e a gente está experimentando coisas novas como clínicas de design thinking à distância, conseguindo manter vivo o programa de ideias, comitê de inovação, etc. A gente tem aí, então, todo esse cenário, inclusive que as pessoas, no nosso caso, optamos por manter todo o administrativo, etc., em home office, e isso não significa que a gente deixa de inovar, né? Algumas pessoas, igual no meu caso, que já tinham um plano de vir para morar, voltar para a Espanha fora do país, e isso não afetou, ao contrário, isso ajudou a fazer todos esses movimentos, né? Então, eu acho que é um bom filme, é um filme com storytelling completo, né? Como a gente fala em marketing. Você tem aí um suspense, você tem aí muito, muita diversidade, e no final você tem, acho que estamos tendo, né, um final feliz, apesar de tudo isso. É isso mesmo, resultados muito positivos, né? Eu queria que você contasse um pouco sobre a estratégia de inovação da MZF Ford, né? Então, nós sabemos aqui que é uma empresa uma indústria de transformação no ramo de nylon, e o grande objetivo, né, desde que a Palas começou ali o projeto de implementação da norma, sempre foi ampliar a inovação em produtos, né? Então, buscando produtos de maior valor agregado, para que a empresa se tornasse ali mais competitiva e saísse de uma economia de escala, né? O nylon é uma commodity, né? Então saindo dessa economia de escala para uma economia de escopo. Eu queria que você contasse aí um pouco, né, desses produtos que vocês estão lançando, né? A gente sempre destaca aqui nas nossas apresentações que só no ano de 2019 a empresa criou mais de 130 produtos que representaram 9% do faturamento. Em 2020 essa meta foi ainda mais longe, né? Eu até imaginei que não fosse conseguir atingir os 9% em função de todo esse cenário, mas para minha própria surpresa, esse número cresceu ainda mais. A empresa atingiu quase 11% de faturamento advindos ali de produtos que ela ainda não tinha no ano anterior. Então, eu queria que você contasse aí um pouco sobre essas iniciativas de inovação em produto. Perfeito. Eu acho que, falando da parte tangível, né, do resultado, esse talvez seja o maior tangível, e num negócio onde isso que você comentou, né, parte da comoditização para se diferenciar, né, na cadeia, é chave que você tenha, claro, aí esse lançamento de produtos contínuo e o resultado que isso traz como uma prioridade. E eu diria que hoje a nossa estratégia ela está cada vez mais clara em diversificação, e aí é muito importante você ter uma gestão de inovação adequada para diversificar, né? Então, a MZF For hoje é uma empresa que tem aí um número de SKUs incrível, que atende mais de 100 cadeias diferentes e setores diferentes, que vai desde o cinto de segurança do nosso carro até os cepilhos das escovas dentais, né? As cerdas dentárias, né? Para Johnson, para Colgate, etc., no mundo todo.
que atende, que tem cartelas, né, ah, de mechas capilares, de colores capilares, que atende a L'Oréal, a Wella e tantos outros players, também no mundo todo, a Alpha Parf, né, enfim, todos os maiores players, que tem, fabrica produtos comoditizados, tentando dar algo sempre novo e criando coisas novas, como a nossa linha de utilidades domésticas. Você fala, dá para fazer isso com vassoura, com rodo, com escova, com pá? Dá, né? Dá, e a gente consegue, sendo, nesse caso desse setor, líder no Nordeste do país e terceiro player no total, né? Suturas médicas, e aí tudo isso, falando no caso do segmento médico, já embalando muita tecnologia, né? Novos materiais, projetos em parceria com o Senai, inversão forte no setor de 3D, né? Em fazer a nova tecnologia 3D, em englobar, começar a englobar e pensar em coisas ligadas à internet das coisas, porque hoje todos esses materiais transmitem informação, né? Então, eu diria que a diversificação ancorada na inovação leva ao maior valor agregado dos nossos produtos, e é o que nos permitiu crescer, mesmo em 2020, com todo esse cenário, e ter o melhor resultado possível. Talvez o melhor resultado que a gente teve em todos os últimos anos, a gente nem esperava, né, mas acho que isso tudo é resultado de um trabalho. Então, acho que também você tem um ganho que é a inovação torna a empresa mais resiliente, né? E isso hoje, né, em todo esse contexto, etc., é fundamental. E a norma, inclusive, fala sobre isso, né? A importância da cultura de colaboração, adaptabilidade, resiliência. Hoje a gente utiliza muito também o termo antifragilidade, né? No sentido de buscar se beneficiar, inclusive, de situações adversas. E acho que fica bem claro aqui que a empresa ela conquistou resultados muito tangíveis, né? E a norma ela fala sobre resultados financeiros e não financeiros. Então, acredito que do ponto de vista financeiro, atingir ali 11% de representatividade da inovação no faturamento total da empresa é algo realmente muito expressivo, até porque o recorde anterior à implementação da norma tinha sido 2,5%. Né? Então, no primeiro ano já saltou para 9%, então já mais do que triplicou, e agora atingindo aí praticamente 11% de resultado. Então, eu acho que não No tem cenário, dúvida. no cenário pandêmico, né, Marina, que não é, Marília, desculpa, que não é fácil crescer, né, que você fala aquela coisa. E aí acho que você citou uma coisa importante, os resultados não tangíveis, né, ou intangíveis, desculpa, também é muito importante, né, porque você tem um ganho que você não consegue mensurar financeiramente, mas que você sente na cultura, que você sente no valor da marca. Então, a gente tem aí uma consultoria que faz os nossos trabalhos de brand valuation e consegue captar isso, que você sente na hora de você negociar com um banco, e que todas as empresas no país em expansão depende, né, de estar dessa relação com o banco, estar sempre aí para ter, né, vantagens nas linhas de financiamento, e que eles comentam, nossa, que legal, todo esse lançamento de produtos, etc. Quer dizer, tudo isso você sabe que está colocado, né, para além desse tangível, esse intangível muito relevante. Teve também aumento nas exportações, que é algo bem importante também para as empresas que desejam intensificar, né, o mercado internacional. Mas eu queria que você trouxesse aí especificamente resultados sobre o clima organizacional, né? Porque os números mostraram também que houve uma redução de turnover e as pessoas mais engajadas no intuito de trabalhar a favor ali do propósito da empresa. Então, como é que vocês sentem isso, esse impacto da cultura, do clima no dia a dia? Perfeito, perfeito. O que eu posso te falar?
vamos dizer que a empresa vai, não, ou só por isso, né, vai reduzir o turnover por conta da norma? Não, acho que é resultado de um conjunto de iniciativas, né? Tem um papel aí também de RH e etc. Agora, sem dúvida, a gente sente que as pessoas estão mais aí enganchadas, involucradas com as ideias, com o processo, com fazer diferente. E todos nós que somos também pessoas, somos também direta ou indiretamente colaboradores em qualquer ambiente, sabe que isso faz toda a diferença, né? Tem vários estudos que mostram hoje, esses dias mesmo eu convidei para uma palestra um especialista nessa área, para os meus alunos do MBA na SPM, e que tem vários estudos que colocam esses atributos à frente do tangível, da remuneração, do salário, na hora de reter pessoas. As pessoas estão cada vez mais buscando propósito, cada vez mais buscando trabalhar em uma organização que traga para elas esse senso de pertencimento, né? Que escuta elas, né? E quando a gente fala de um programa de ideias, a gente está falando disso também, de ter um programa que incentiva as pessoas a dar ideias, que as pessoas se sentem escutadas, porque, no nosso caso, 80% das ideias aprovadas, óbvio que não são todas as que fazem sentido, estão sendo implantadas no mesmo ano, né? Tudo isso faz muita diferença para qualquer um de nós, né? Qualquer ser humano, além do financeiro. Então, eu diria que, sem dúvida, o clima organizacional em uma empresa engajada, que está para frente, enquanto a gente olha para o lado, em todo esse cenário, e você vê as empresas, enfim, infelizmente, muitas vezes em um contexto desfavorável, faz toda a diferença. Sem sombra de dúvida. E uma das iniciativas também da empresa, ali após o processo de implementação e certificação na ISO 56002, foi o trabalho ali de inovação aberta, né? Então, hoje vocês estão buscando parcerias, principalmente com universidades, para ajudar no desenvolvimento de novos produtos. Então, eu gostaria que você contasse aí como é que estão esses programas de inovação aberta. Sim, não é fácil porque, principalmente, de novo, por causa do contexto, né? Porque a gente sabe que as universidades também e os centros de pesquisa, os institutos, estão vivenciando um momento que está tudo muito fechado, muito parado, por conta das restrições, né? Porque é muito complicado, e aí eu falando também do meu lado acadêmico, é muito complicado você falar que você está colocando aí, levando 100 jovens, como costumável ocorrer, né, a visitar uma empresa nesse contexto, e a gente sabendo que nem aula estão podendo ter, né? Mas a gente tem conseguido ainda assim evoluir em termos mais metodológicos, pragmáticos, laboratoriais, digamos assim, né? Então, temos aí algumas frentes, uma com o Senai, CETIC, que é um centro de inovação, excelência, em que a gente começou o desenvolvimento de alguns novos materiais. Assinamos uma parceria com a Universidade de São Paulo, com duas, na verdade, São Judas e a FATEC, na busca de novas tecnologias, como a impressão 3D. Temos aí, agora, recente, firmado também uma parceria com um centro, um instituto, Vita, na área médica, que é uma das excelências em artroscopia, medicina esportiva e etc., né, nesse setor. Eu tenho tentado fazer um trabalho à medida também do possível nesse contexto de estar buscando visitar novos institutos, né? Tive antes um pouco ainda a pandemia no DID, que é o Dubai Institute of Design Innovation, e aí vendo como é que as pessoas estão, as empresas e os laboratórios estão usando grafeno e novos materiais
para embarcar a internet das coisas, que tem muito a ver com o nosso negócio, e aí seja a internet das coisas na sutura, seja no cepilho dental, porque dá para identificar o nível de bactéria, de bacteriológico, né? Enfim, temos várias possibilidades. Então, eu diria que a gente aí tem um processo prejudicado pelo contexto, mas mesmo com esse contexto, não ficamos, né, aí parados e tentamos, sim, tirar o melhor e, pelo menos, nos organizarmos e sair abrindo essas frentes. A gente acredita muito que o pilar universidade, institutos de pesquisa, laboratórios, tudo que tem a colaborar com a ciência com e a academia, né, com o meio produtivo, pode agregar muito valor, sem dúvida. Com certeza. Bom, o papo está maravilhoso, mas a gente precisa encerrar aqui o nosso InovaCast. Para fechar, eu gostaria que você deixasse ali alguma dica, algum conselho para quem ainda está pensando se vale a pena implementar essa norma ou não, né? A gente sabe que a curva de adoção da inovação ela demanda um certo tempo, né? Vocês são ali o que a gente chama de early adopters, né? Que são os visionários, aqueles que saem na frente. Que dicas você daria para quem ainda não está totalmente convencido, né? Que precisa entender um pouco melhor o valor de um processo como esse, que traz nada mais, nada menos do que um processo para governança da inovação, né? Então, o que você diria para essas pessoas? Perfeito, perfeito, Marília. Eu diria que aquela questão que muitos se faziam até pouco tempo atrás, se merece ou não merece inovar, né? Se tem ou não tem que aí colocar foco, né, na inovação, hoje em dia já ficou para trás, porque hoje em dia todo mundo já percebeu que não inovar não é um caminho, né? Não inovar significa uma morte corporativa, muitas vezes muito mais rápido do que a gente imagina, com tudo que vem surgindo de novas tecnologias, de tendências, de novos comportamentos. Dito isso, eu particularmente sou um dos que acredito que fazer com menos risco, com mais processo, engajando os nossos colaboradores, aprendendo e aí tendo um sistema de gestão de conhecimento que uma norma como essa naturalmente te proporciona, merece muito mais do que fazer de qualquer jeito. E aí você tem razão, é necessário um esforço, é necessário um certo foco, é necessário tudo isso que a gente já sabe quando vai fazer implantar qualquer norma, qualquer processo. Mas, sem dúvida alguma, é um esforço, um foco, um investimento, etc., muito menor do que o que você vai desperdiçar depois fazendo de qualquer jeito, né? E aí acredito nisso não só como executivo de sentir isso na prática, mas também aí como acadêmico, né? Não poderia estar falando diferente, porque a gente tem aí toda uma literatura, um embasamento, etc., que mostram isso. E quando a gente cruza isso com o que acontece na prática, a gente vê que faz todo sentido, sem dúvida alguma. Ou seja, é um esforço que é bom, né? Um esforço que merece, que sem dúvida qualquer profissional da área, do setor que está nesse momento nessa dúvida, você fala, cara, não, legal, porque eu vou participar disso. E além de tudo isso, tem aí um ganho, aí olhando o nosso lado, né, um pouquinho egoísta, um ganho adicional, que todos nós como profissionais também queremos e merecemos, né? Então, que é fazer parte disso.
Acho que é isso. Vale a pena, né? Compensa aí o esforço, todo o sacrifício, né? Que a equipe demanda ali uma certa dedicação, obviamente. É um projeto de médio prazo, mas os resultados, eles inevitavelmente acabam aparecendo não só para a empresa, mas também para os profissionais envolvidos, como o Fabrício bem destacou. Quero agradecer aqui novamente a sua presença. Hoje o InovaCast conversou com o Fabrício Saad, ele que é CMO da MZF4, a primeira empresa certificada na ISO de inovação no Brasil, na América Latina e uma das primeiras do mundo. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá!